Vamos considerar hoje dos versos 7 a 11. Versos 7 a 11. 1 Pedro 4, versos 7 a 11. Então nós vamos ver como que é esse agir. Vamos dividir a mensagem em duas partes. Como que é esse agir esperado de nós na igreja, diante da iminência do fim. Primeira parte, nós vamos considerar sobre o aspecto do amor uns pelos outros. Amor e oração. Vigilância e oração e amor. E o segundo ponto é a administração dos dons, também, que nos é exortado aqui nas Escrituras, no tempo do fim. Amém, irmãos? Então vamos orar, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, para compreender a sua palavra e para aplicá-la na nossa vida. Pai bendito, te damos graça pela oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede domingo após domingo, de estarmos congregados para considerar a tua palavra, para aprender mais de ti, Senhor. Pedimos que o Senhor libere a tua palavra nesta manhã, com poder, com autoridade, com graça, que a tua palavra tenha livre curso entre nós e cumpra em nós o propósito pelo qual ela foi enviada. Opere em nós quebrantamento, opere em nós santidade, opere em nós obediência, Senhor. Queremos acolher a tua palavra com mansidão em nossos corações. Por isso pedimos, abençoa-nos, Senhor. Fortalece-nos. Ó Deus, considera, Senhor, a nossa necessidade, a nossa fraqueza. Ó Deus, fala conosco. Pedimos no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim o trecho que nós vamos considerar: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então a primeira exortação aqui que nós vemos nas Escrituras é ser sóbrio e vigiar em oração. Nós devemos, irmãos, diante do fim que se aproxima, atentar para as exortações da palavra de Deus que nos são dadas sempre quando o escritor bíblico se refere ao fim. Invariavelmente, as exortações, as advertências da palavra de Deus que o fim está próximo, sempre serão seguidas por instruções de como agir. Isso é invariável nas Escrituras. Sempre quando a palavra nos exorta que o fim está próximo, ela diz: portanto, façam assim e assim. Sempre. Sejam exortações proferidas pelo próprio Senhor,
ou pelos seus santos apóstolos e profetas. Sempre a exortação acerca do fim virá acompanhada de exortações de como proceder. Amém, irmãos? Amém. Esse aspecto da igreja, né? Que aqui essa é uma palavra dirigida à igreja. Pedro está falando àqueles crentes, àqueles estrangeiros dispersos. Então é uma palavra dirigida a crentes. Se nós olharmos as escrituras de Paulo, por exemplo, nós vemos, por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 1, veja aí, Efésios 1, ele vai falar de uma característica daquela igreja em Éfeso. Efésios capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então esta é uma característica de uma igreja ideal, uma igreja onde há fé e amor, fé e amor, e dentro deste contexto de fé, a prática da oração, porque é impossível que tenhamos a prática da oração se ela não for motivada pela fé. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos se animar. O tema é importante. Também a igreja em Tessalônica também foi louvada por Paulo por ter essas características. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 2: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A igreja de Tessalônica também era uma igreja que tinha fé. E também diz do trabalho do amor, ou uma outra versão diz a operosidade do vosso amor. É um amor operante, um amor que redundava em ações. Aqui fala obra de amor, ou trabalho de amor. E da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então são essas características que devem ser encontradas na igreja. Amém? Amém. Uma fé e um amor operante, né? Essa fé que leva a uma vida de oração e também a um amor que leva à obra de amor. Não apenas um amor de palavras, de língua, como o apóstolo João disse: filhinhos, não amemos-nos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Esse é o amor que é esperado de nós como igreja. E já está próximo, voltando aqui em 1 Pedro 4:7, e já está próximo ao fim de todas as coisas. O que quer dizer isso? Será que Pedro já estava na iminência do fim há 2000 anos atrás? Como será que era a visão de Pedro sobre o fim? Nós precisamos ter uma visão correta. Obviamente que já estão passados 2000 anos aproximadamente dessas escrituras, e ainda o fim não chegou. Acontece, irmãos, que Pedro, ele via a história sob a ótica da redenção, e não sob a ótica de reinos e reis, governos. Não era uma visão natural da história da humanidade, mas era uma visão da história da redenção. Quando Pedro escreveu aqui, todos os grandes atos da história da redenção já tinham acontecido.
não é mesmo? Já tinha acontecido a criação. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia conta a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o tema das Escrituras, a redenção. Tanto que lá no jardim nós já vemos o chamado proto-evangelho, né? Onde, por exemplo, uma vítima foi sacrificada para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Quando, por exemplo, é dito ali que o fruto do ventre da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quer dizer que a redenção já é retratada desde o Gênesis até o Apocalipse. Amém? É uma história de um casamento. Como o irmão foi ali no casamento, né, irmão? Aqui nós temos a história de um casamento. Cristo é a igreja. Desde o jardim até o final. Em Apocalipse nós vemos ali o Senhor e a sua noiva. Então, a ótica de Pedro era a história da redenção. Todos os eventos da redenção, da história da redenção, já haviam sido cumpridos. A criação, a queda, a lei com Moisés, o exílio na Babilônia, o nascimento de Jesus, virginal de Jesus, o verbo já tinha sido feito carne, já havia padecido, já havia sido morto, ressuscitado, ascendido aos céus, já havia sido enviado o Espírito Santo para a formação da igreja. Todos os atos da redenção já estavam concluídos. Por isso Pedro pôde afirmar: já está próximo o fim de todas as coisas, porque não havia mais nada a ser cumprido no plano redentivo de Deus. A história da redenção já estava completa. A única coisa que faltava se cumprir era o fim, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso ele pode dizer, né? Às vezes nossa mente especulativa, incrédula e questionadora coloca assim: mas será que o fim está próximo mesmo? Pedro escreveu isso há 2000 anos aproximadamente. Pedro escreveu essa carta mais ou menos 30 anos depois que surgiu a igreja, mais ou menos 30 anos depois do Pentecostes. Ou seja, ele escreveu isso 30 anos depois que já havia sido cumprido tudo no plano da redenção. Por isso ele pôde dizer: já está próximo o fim de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Se já estava próximo lá, imagina agora. Sim. Amém? Amém. Uma vez eu ouvi uma palestra do irmão Christian Schenck, que falou um número lá impressionante, não me lembro quanto, mas era mais de 90% de todas as profecias da Bíblia já estavam cumpridas. E tudo comprovado escrituristicamente e comprovado na história. A história humana. Então, de fato, irmãos, vivemos os dias finais. Já estamos vivendo os últimos segundos no relógio de Deus. Então, diante dessa iminência do fim, o que nós devemos fazer ou ser? Portanto, ou seja, diante disso, diante desse fim iminente, sede sóbrios e vigiais em oração. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é, resumindo muito, é o contrário de estar embriagado. Não é mesmo? É o contrário de estar entorpecido. Uma pessoa embriagada, ela não tem autocontrole, não é mesmo? Ela não controla os seus atos, ela não controla os seus passos são de trôpegos, desnorteados, ela não tem autocontrole nos seus atos e nem na sua fala, e nem nos seus pensamentos. Não é assim? E
Então, ser sóbrio é ter autocontrole. Quando fala aqui sede sóbrios, não está proibindo apenas a embriaguez física, a embriaguez com álcool ou drogas. Não. Aqui ele está falando que nossos pensamentos não podem estar soltos, não podem estar sujeitos a qualquer tipo de vício, seja vícios da alma e do coração. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios dizendo: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em Efésios nos é dito isso. Paulo ali se refere à embriaguez do coração. O vinho nas Escrituras tem tanta característica de vinho, a bebida fermentada de uvas, como também a alegria do mundo e a alegria do Espírito. Então tem uma conotação física e também espiritual. A alegria do mundo pode ser um fator de embriaguez para muitos crentes. O que te alegra? Você se alegra com eventos, entretenimentos, ou como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria o reunir-se? Ou nós precisamos de coisas para excitar nossa alma? Eu me alegrei muito, irmão, quando você veio aqui diante da igreja e falou que estava aliviado de estar entre os crentes. Este é o sentimento que nós devemos ter. Amém. Nós temos que ter saber fazer essa distinção. Se nós estamos no meio da impiedade e achamos normal e até nos divertimos com eles, algo vai muito mal conosco. Nós devemos sentir alívio de estar no meio do povo de Deus. Alegria, porque aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Amém. Esse é o lugar, melhor lugar para você estar. Amém? Sede sóbrios. Então não se deixe contaminar ou se embriagar com o vinho deste mundo. Como disse o apóstolo Paulo, o vinho deste mundo, a alegria deste mundo, há dissolução, há contenda. Mas vai muito além. Ser sóbrio também significa ter uma mente sensata. Significa refletir sobre as situações, avaliando cada situação com maturidade e avaliando do modo correto. Ou seja, ser sóbrio é ter discernimento. O ímpio acha estranho não corrermos com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. Nós vimos na última reunião em que eu ministrei. Que bom, irmãos, que os ímpios acham estranho. Se eles acharem normal, é porque alguma coisa vai mal conosco. Amém? Então, ter uma mente sensata, isso é ser sóbrio. Exatamente, nós temos que andar na contramão do mundo. Temos que nos distinguir dos mundanos, dos ímpios. E ele fala: sede sóbrio e vigiai. O que significa vigiar? Vigiar, obviamente que inclui o sentido de ser sóbrio, mas vai mais além. Vigiar significa estar desperto. Que você pode estar não embriagado, estar, vamos dizer, sóbrio, e mesmo assim vacilar na vigilância. A vigilância implica estar orando, sempre como o Senhor Jesus fala
sobre a oração, ele associa a vigilância. Então, vigiar, irmãos, significa que nós devemos estar despertados, estar em alerta, fala de uma postura de prontidão, como um vigilante. O vigilante, se ele dorme no seu posto de trabalho, ele é um mau vigilante. Ele está colocando em risco a segurança do lugar onde ele está trabalhando e colocando em risco a sua própria vida. Imagina um vigilante dormindo no posto de trabalho. Que péssimo vigilante. O patrimônio está em risco, a vida dele está em risco. E assim somos nós, irmãos, espiritualmente falando. Se nós não vigiarmos, certamente nós cairemos. Nós ouvimos no último domingo a pregação do irmão Virgílio, que nos ensinou sobre a vigilância. Nós precisamos vigiar, porque a carne está presente. E a tentação é algo presente na vida de todos os crentes. Ele, irmão, nos alertou que sejamos velhos na fé, ou novos na fé, novos de idade, ou velhos de idade. Todos nós devemos vigiar em oração, porque o Espírito está pronto. Você creu no Senhor Jesus? Amém. O seu Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne está presente, e ela vai ser presente até o dia em que o nosso corpo de vergonha for transformado num corpo de glória. Até ali nós estaremos sujeitos à tentação, e temos que vigiar e orar para que não caiamos em tentação, porque passar por tentação certamente todos passaremos. Temos passado desde a hora que a gente acorda, às vezes até dormindo, né? Tem sonhos que são uma verdadeira tentação. A gente às vezes sonha cometendo pecado no sonho. Isso é uma realidade, irmãos, porque a nossa carne está presente, o pecado ainda habita na nossa carne. Por isso, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, a vigilância tem a ver com prontidão. Aquele que vigia está sempre pronto para reagir, para lutar contra o perigo iminente. E aqui essa vigilância ele diz que é em oração. Aqui, irmãos, é a ideia de orar em todo o tempo. Vigiar em oração é orar em todo o tempo. Obviamente que nós não podemos entrar no nosso quarto e orar o tempo todo, mas nós podemos orar em espírito o tempo todo. O irmão também falou no último domingo, né? O Virgílio falou no último domingo sobre a questão de sempre consultar a Deus. Isso é orar. Cada decisão, cada vez que eu saio da minha casa, cada vez que eu sou tentado a fazer alguma coisa e o Espírito me adverte que aquilo é pecado, o que eu devo fazer? Orar. Né? Eu posso orar ao Senhor o tempo todo. E aqui a ideia, a oração vigilante é aquela oração com mais eficácia, é aquela oração mais sensível às circunstâncias que nos rodeiam. Nós temos que ter esse discernimento, estar sempre alerta aos acontecimentos ao nosso redor e sempre avaliar os acontecimentos de acordo com a palavra de Deus. Amém. E então orar. Aquilo representa perigo à sua fé? Então ore. O Espírito Santo certamente vai te alertar. Se você é nascido de novo, o Espírito Santo habita em ti, ele vai te alertar. O Espírito Santo é que nos alerta, que nos traz o conhecimento da justiça, do juízo. Amém? Ele comunica para nós, o nosso espírito. Isso é uma dádiva de Deus, que nós não precisamos andar por nós mesmos, nós não precisamos ser guiados pela nossa intuição natural, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? E é Ele que nos leva a orar da maneira correta.
Ele é um instrutor eficiente na nossa vida. Agora, vigiar em oração. Que tipo de oração é? Por tudo, irmãos. Eu destaquei aqui alguns tipos de oração que nós podemos estar negligenciando. Nós somos bem prontos a orar pelas nossas próprias necessidades ou pelos nossos desejos, não é mesmo? A pessoa, quando quer casar, ora ardentemente para que Deus comunique com o outro, confirme, antecipe, né? Não é assim? O irmão ali do Paranaguá, o Erlen, falou que é a oração que Deus responde mais rápido, né? O camarada começa a orar hoje, amanhã já tem a confirmação de Deus. Deus falou comigo. Não falou nada. Como diz a irmã Dorinha, oh, mentira. Não falou não. Por isso nós devemos orar com esse espírito sóbrio, com esse espírito vigilante, com discernimento. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 12. Lembrem-se, irmãos, que essa é uma palavra dirigida à igreja, né? Como agir na igreja. Isso é uma palavra para a igreja. Então nós temos que orar, a nossa carga de oração deve ser pela igreja. Nós podemos e devemos orar pelas nossas necessidades. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Não há nenhum problema de você orar para que o Senhor te cure da enfermidade, cure seus filhos, para que o Senhor te abençoe e te prospere, para que não falte nada na sua despensa, para que o Senhor te abençoe neste mundo, abençoe com dádivas. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando só oramos por isso, não é mesmo? Esquecemos de orar pelos interesses de Deus. Irmãos, nós somos servos de Deus e devemos nos ocupar maiormente com os interesses dele do que dos nossos. Se nós fazemos isso, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, automaticamente as demais coisas nos são acrescentadas. Amém? Amém. O que deve ocupar como servos de Deus nas nossas orações são os interesses de Deus, primeiramente. Você vê o apóstolo Paulo, por exemplo. Alguém vai dizer, mas é o apóstolo Paulo, né? Eu não sou nem a unha dele. Mas ele é o modelo. Jesus mesmo. O apóstolo Paulo, todos os servos de Deus, vocês veem pouquíssimas orações por eles mesmos. Eles sempre estão orando pelos outros. 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim? Mas é o profeta Samuel. Profeta, o que Samuel era? Profeta, sacerdote e rei. Rei é no sentido de governo. Ele era juiz. Então ele exercia o governo civil. Certo? Amém. E nós também somos profetas, reis e sacerdotes. Então isso aqui também é para nós. Como sacerdotes, profetas e reis, nós devemos cumprir o que o profeta Samuel cumpriu. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Então veja, irmãos, quando nós deixamos de orar pelos irmãos, nós pecamos contra o Senhor.
É pecado, irmãos. Que coisa terrível. Parece que é só um esquecimento, mas existe um pecado da omissão, não é mesmo? Tem o pecado da ação, que você faz alguma coisa diretamente contra alguém, mas quando nós deixamos de cumprir a nossa obrigação, muitas vezes a palavra pecado nesse sentido vem nas escrituras como prevaricar. Prevaricar é deixar de cumprir a obrigação. Vamos dizer assim, é um crime muito comum a funcionário público, né? Prevaricação, deixar de cumprir a sua obrigação funcional. Você tem uma obrigação no reino de Deus, que é orar por seus irmãos. Se você não cumpriu, você pecou contra o Senhor, deixando de orar por eles. Amém? Amém. Um outro exemplo aqui, se nós queremos ser uma igreja aprovada por Deus, veja aí em Colossenses, capítulo 4. Um exemplo de oração é Epáfras. Colossenses aqui é o mesmo. 4:12. Colossenses 4:12 diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. Ou seja, Epáfras era alguém comprometido e inserido na comunhão dos crentes. Certo? Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. Ele pertencia àqueles irmãos, àquela congregação. Ele estava entre eles. Depois de servo de Cristo. E o que ele fazia? Como servo de Cristo, como alguém que pertencia àquela congregação, combatendo sempre por vós em orações. Está vendo? Um exemplo de alguém comprometido com a igreja, comprometido com o seu Senhor. O que ele fazia? Combatia sempre, sempre. Não era de vez em quando. Ele tinha os irmãos no seu coração. Ele sofria com o sofrimento dos seus irmãos, com as necessidades, com os padecimentos deles. Então ele combatia. Aqui quando fala combater em oração, não significa uma oração esporádica, mas é aquela oração que acompanha a pessoa que é objeto da oração. É saber, irmão, eu vou orar por você que está enfermo. Depois você não faz uma ligação, irmão, você melhorou? Como é que você está? Você está precisando ainda de oração? Isso é combater. Não é uma oração esporádica. E veja aqui, para que ele orava, meus irmãos? Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Certamente ele orava por questões naturais, cotidianas, mas aqui o que é destacado pelo apóstolo Paulo é que a oração dele visava firmeza, visava uma estatura adulta daqueles irmãos, visava que eles fossem consumados da vontade de Deus, ou que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. As escrituras também falam da oração, que a oração deve ser contínua, reforçando essa ideia de vigilância. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então é uma postura de permanente vigilância e é por todos os santos.
Uma outra coisa que nós vemos também aqui, voltando em Colossenses, capítulo 4, que é um outro aspecto da oração que nós, às vezes, nos esquecemos, que é orar pela obra de Deus. Às vezes nós estamos tão ocupados orando por necessidades naturais, e às vezes até por coisas que não são necessidades, que nos esquecemos de orar pela obra de Deus. Nós já vimos os profetas no Antigo Testamento oravam pela obra de Deus. Né? O profeta Abacuque orou: aviva, Senhor, a tua obra e a notifica no meio dos anos. Então nós devemos também ter esse encargo de orar pela obra de Deus. Olha só, Colossenses 4, verso 3: orando também juntamente por nós. Vamos ler o 2, né? Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós. Paulo, como obreiro, estava pedindo que os irmãos em Colossos orassem por ele, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então veja, irmãos, o nosso zelo na oração deve extrapolar as nossas necessidades, deve extrapolar as necessidades dos nossos irmãos, deve alcançar a obra de Deus e também até a obra fora da nossa localidade. Nós devemos orar por irmãos que estão combatendo conosco no mesmo espírito. Epáfras orava pelos de fora também, em verso 13, no mesmo capítulo, ele fala assim: pois eu lhe dou testemunho. Paulo dava testemunho de Epáfras, de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. O zelo vigilante em oração de Epáfras extrapolava a igreja de Colossos. Ele orava pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis também. Amém? Voltando em Pedro. Mas, sobretudo, verso 8: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. A melhor tradução para essa frase seria: continuai a vos amar ardentemente. Aqui fala: sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Mas podemos traduzir assim: continuem a vos amar ardentemente. Então, que se presume, irmãos, que crente tem amor uns pelos outros. Por isso que a tradução melhor seria: continue a vos amar. Exortar crente a começar a amar já seria uma coisa meio estranha, porque o amor é próprio daquele que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, ele ministrou amor nos nossos corações. Nós temos amor, que o Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém. E aqui ele diz para ter ardente amor uns para com os outros. É um amor fervoroso. Não é aquele amor conveniente. É o amor descrito em 1 Coríntios 13. Não é aquele amor que nós muitas vezes confundimos com afinidades naturais. Não é mesmo? É fácil amar aqueles que se parecem conosco, aqueles que têm o mesmo padrão de vida, aqueles que têm os mesmos objetivos, aqueles que têm as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Por que nós devemos amar ardentemente uns aos outros? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
Irmãos, sem amor ardente nós não vivemos a comunhão plena. Por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Sempre que nós estamos juntos, em comunhão, acontecem ofensas, não é assim? Hã? Sim. Olha, você vai nessas igrejas neopentecostais, essas grandes igrejas, mesmo nas denominações tradicionais, com sua membresia aos milhares, as pessoas saem dali do culto, elas sequer sabem os nomes uns dos outros. Você sai dali, você vai rever aquela pessoa, talvez no próximo domingo, e vai dizer graça e paz, irmão. Alguns até aboliram as saudações cristãs, né? Falam só boa noite, bom dia, boa tarde. Aquilo é o máximo da comunhão que eles experimentam. Então, é natural que hajam poucos conflitos. Geralmente os conflitos que há nessas grandes denominações são as disputas internas por poder, por destaque. Agora, quando se propõe viver a comunhão tal como é descrita nas Escrituras, as ofensas surgirão. Ou não? Sim. Hã? Sim. Você vai descobrir que aquele irmão lá é mais encardido do que ele parecia. E as nossas próprias imperfeições serão manifestas. Lembra da batata cozinhando lá que o irmão Carlos exemplificou para nós? Nós estamos dentro da mesma panela, irmãos, e a água está fervendo. Então a nossa casca vai saindo e as nossas feiuras vão sendo manifestas. E quando nós estamos apontando a feiura do irmão, tem um outro apontando a nossa. Então, por isso é necessário amor ardente uns pelos outros. Agora, irmãos, preste bem atenção nisso. Se falta amor, aparece um negócio chamado suspeita. Por que você suspeita que você está amando pouco ou não está amando nada? Verdade. Porque lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor não suspeita o mal. Ah, aquele irmão passou por mim e não me cumprimentou. Acho que ele está com problema comigo. E alguns vão até mais longe. Ele não me cumprimentou como ele cumprimentava antes. Tem um padrão de exigência no cumprimento. Então o que acontece? Suspeita o mal. Aí você passa a evitar aquele irmão. Que às vezes ele não te cumprimentou porque ele estava atribulado com outra coisa. Porque estava distraído. Né? Ou porque, sei lá, N motivos. Quem se considera muito. Oi? Quem se considera muito. Exatamente. Quem se considera muito se ofende muito. Por isso que nós nos ofendemos com facilidade. É muito amor próprio. A Bíblia fala assim: tende ardente amor uns pelos outros. Não é um por si mesmo. Quem tem pouco amor e pouco nada. Amém? Então, irmãos, lembre-se sempre disso. O amor ágape, o amor de Deus, não suspeita o mal. Então, onde falta amor, cada gesto é tido como suspeito. Cada gesto não é compreendido, não é tolerado. Cada palavra soa torta aos ouvidos. E quem que é o grande satisfeito com tudo isso? O diabo, Satanás. Ele se satisfaz com isso. Ele é o que gosta da contenda, da suspeita do mal.
Ele é o grande satisfeito com isso. Olha, irmãos, nós precisamos estar atentos. Se a nossa vida está sendo para a edificação do próximo, ou se a gente tem apenas visado a nós mesmos a comunhão. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Veja, o que pode te privar da graça de Deus? Hein, irmãos? O que pode te privar da graça de Deus? Raiz de amargura, irmãos. Está escrito. A raiz de amargura te faz ser privado da graça de Deus. A raiz de amargura é este sentimento de suspeita que fica encruado, que não é tratado. Você sabe que a coisa funciona mais ou menos assim. É vergonhoso suspeitar o mal, não é? Então o que a gente faz com aquilo que é vergonhoso? Esconde, camufla. Em vez de tratar, camufla. Então você suspeita o mal do irmão, porque te falta amor, e você não vai a ele perguntar: irmão, você está com algum problema comigo? Porque isso é vergonhoso. Então você esconde aquilo, e aquilo se torna em você uma raiz de amargura. Só que você não procura o irmão que você suspeita o mal, você procura outras pessoas e transmite essa suspeita para outros. Ah, o fulano está me tratando diferente. E o resultado disso, muitos contaminados na comunhão. Percebe, irmãos? Então, ame mais e suspeite menos. Pense sempre o melhor do outro. Eu tenho um ditado comigo que eu aprendi com a Raquel. O que não é dito é presumido. Então, se não, a ofensa não é clara, não suspeite o mal. Tem aquilo por um descuido, uma distração, ou desconfie de si mesmo. É sempre melhor suspeitar de si mesmo do que dos outros. Amém? Amém? E depois, aqui voltando em Pedro, ele vai dar um exemplo de amor prático. Verso 9: tende ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, como? Sendo hospitaleiros. Então, você terá ardente amor uns pelos outros, sendo hospitaleiros. Nós já vimos ministrando, não sei se nessa parte ou em outras, sobre a hospitalidade, que a hospitalidade, ela, no original grego, ela significa amor aos estrangeiros. Filoxenia, se não fala a memória. Amor aos estrangeiros. Esse é o sentido de ser hospitaleiro. Por que amor aos estrangeiros? O estrangeiro é aquela pessoa que não tem muito a ver com você. Ele é de uma outra cultura, ele tem outros costumes. Então fala da prática do amor por alguém que é diferente de você.
a hospitalidade é uma das maiores expressões de amor que nós podemos ter. Abrir nossas casas. Poucos de nós temos a oportunidade de receber alguém na condição que se recebia na Palestina no primeiro século. Se hospedava pessoas que vinham de longas viagens, pessoas sem nenhum recurso, pessoas que estavam trabalhando na obra de Deus. Hoje em dia nós temos poucas oportunidades de receber, de praticar a hospitalidade nesses mesmos moldes. Mas nós podemos fazer pequenas atitudes de hospitalidade. Isso já tem grande valor para Deus. Amém? O que é uma pequena atitude de hospitalidade? Receber em casa um irmão para uma refeição. Receber um irmão em casa para um aconselhamento, para um compartilhar. Visitar alguém num hospital, ou visitar alguém na sua casa numa condição de pobreza ou de doença. Isso é hospitalidade. Isso está ao alcance de cada um de nós de praticarmos. Todos nós podemos praticar a hospitalidade. Irmãos, é muito mais fácil nós praticarmos a hospitalidade no nosso contexto do século XXI do que naquela época. E às vezes nós falhamos nisso, irmãos. Uma coisa que é até agradável. Nós fazemos conta. Quanto que eu vou gastar para receber alguém? Será que a pessoa vai tomar muito meu tempo? Eu vou ter que arrumar a casa, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, sempre pensando em nós. A hospitalidade é pensar no outro. É ter amor ardente pelo outro. E aqui ele diz também que a hospitalidade deve ser praticada sem murmuração, ou sem queixa, sem resmungar. Olha, quando nós murmuramos contra um irmão, contra o serviço que nós estamos prestando, ou melhor, murmurando porque estamos fazendo algum serviço, a murmuração é contra Deus, sabia? Lá em Êxodo, conta a história de Miriam e Arão, que murmuraram contra Moisés. E o que diz o texto? Deus falou que vocês estão murmurando contra mim. Toda murmuração contra um irmão ou contra uma circunstância qualquer na comunhão, a murmuração é a primeira contra Deus e não contra o irmão. Amém? Da mesma maneira que deixar de orar pelos irmãos é um pecado não contra o irmão, mas contra Deus. A murmuração contra o irmão é uma murmuração contra Deus. O resultado da murmuração de Arão e Miriam, vocês sabem qual foi. Qual foi? Ficaram leprosos. E o que aconteceu com a caravana dos judeus? Não prosseguiram. Pararam. Ficou parada, obrigado. Ficou parada até que se cumprisse os tempos da purificação dela. Veja, a murmuração é um pecado contra Deus que prejudica toda a congregação. Não há o fluir do Espírito. Então não reclame, irmãos. Não reclame. Quando o Senhor te levar a servir, e Ele vai te levar a servir, que já está ordenado. Eu não tenho que consultar Deus se eu devo ser hospitaleiro ou não. Já é uma ordenança aqui nas Escrituras. Sede hospitaleiros. Está mandando eu ser. Não está mandando eu sentir o primeiro. Né? Eu vou orar a Deus para ver se o Senhor me toca para eu servir. O único que vai te tocar é o Satanás. Vai falar assim, não, esse irmão não merece. Não precisa, ele não precisa. Ele não precisa.
versos 10 e 11 para nós encerrarmos aqui. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, este amor sincero que deve existir dentro da igreja, ele é manifesto, ou ele é expressado com o uso dos dons. Amém? Com a administração dos dons. Todos conhecem a parábola dos talentos, certo? Quando um certo senhor se ausentou e confiou aos seus servos talentos para que eles administrassem. Os talentos, lembrando, não eram deles, né? Os talentos eram do Senhor. E todos receberam. Um 5, outro 2 e o outro 1. Todos receberam. Então, irmãos, isso nos ensina o quê? Que cada um tem pelo menos um. Amém? Alguns têm mais talentos, mais dons para usar, ou para administrar, ou para multiplicar em favor do seu Senhor. Então, os dons nunca é para promoção própria da pessoa. Nós nunca devemos administrar os dons visando aparecer ou visando receber glória de quem quer que seja. Os dons devem ser administrados e multiplicados para os interesses do Senhor. E esse Senhor está ausente, mas ele vai voltar e ele vai prestar contas com cada um dos seus servos sobre o que ele fez com o dom que foi confiado. Ali chama de talento, né? Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho talento para nada. Eu não sei nem tocar violão, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Mentira, sabe sim. Deus deu alguma coisa para você. Algum talento você recebeu, porque as Escrituras dizem que o Senhor é um Senhor fiel. Ele distribui os talentos. Ele não vai prestar conta de alguma coisa que Ele não te confiou. Ele confiou a todos. Quando diz aqui, cada um, significa que cada pessoa na igreja tinha recebido algum dom. E aqui diz, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Como que você recebeu o seu dom? Quanto você pagou por ele? Nada. Hã? De graça. Foi de graça, não foi? Foi. Então, deve dar de graça. Ou seja, você não deve administrar o dom esperando receber alguma coisa por ele, pelo seu serviço. Faça de graça. De graça recebesse, de graça dai. Amém? Então, o dom é qualquer habilidade que pela graça de Deus ou pelo Espírito Santo você tenha recebido. Isso pode ser coisas práticas, como preparar uma refeição, limpar uma casa, qualquer cuidado que você faça pelos outros. Pode ser um conselho, orar, profetizar. São dons porque você recebeu de graça, por obra do Espírito Santo, pela graça de Deus. Amém? E aqui ele diz também, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aqui, quando fala multiforme, é justamente isso que eu acabei de dizer. Os dons podem tomar muitas formas, porque a graça é multiforme. Então a graça multiforme distribui dons multiformes, muitas formas de dons, muitas maneiras de servir os outros. Amém? Esse é o sentido de multiforme. E aqui fala como bons despenseiros. Veja, irmãos, você é um bom despenseiro. O que é um despenseiro? O despenseiro é aquele que cuida da despensa. Não é mesmo? As casas antigamente tinham dispensa, não tinha? Era o almoxarifado da casa.
Ali era guardado tudo, os mantimentos. E o dispenseiro é aquele que vai na despensa e come tudo. Não. Não, o dispenseiro é o que serve os outros das coisas que estão na despensa. Ele pega na despensa e distribui. Lembra aquela outra parábola que está lá em Mateus capítulo 25? Ou 24, não me lembro agora. Daquele servo mau que, ao invés de distribuir a ração ou o mantimento para os seus conservos, ele começa a espancar os seus conservos. Então vem o Senhor daquele servo, daquele mau servo, e castiga ele, colocando ele apartado num lugar onde há pranto, há ranger de dentes, há lágrimas, sofrimento. 24. Oi? Mateus 24, 45. É isso aí. Então veja, nós como bons dispenseiros, nós servimos a dispensa de Deus, os dons que Deus deu, servimos aos outros. Em 1 Coríntios capítulo 4, ou 2 capítulo 4, não lembro agora, diz sobre os mistérios de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha, para que nós sejamos bons dispenseiros, nós temos que ter discernimento, temos que buscar os dons, não nos conformarmos com aquela ideia, eu não tenho nada para repartir. Não. Olha, você quer ver um dom que Deus deu a todos? Tempo. O tempo é uma preciosidade. O que nós fazemos no nosso tempo? Nós fazemos uma boa mordomia do tempo? Ou gastamos nosso tempo com coisas que não edificam? Depois diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Então, se alguém falar, aqui não inclui apenas o ensino ou a pregação, mas todo o nosso falar. O que Jesus ensinou para nós? Que o nosso falar deve ser um falar que proporcione bênção para os outros. Ele nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. O apóstolo Paulo também falou que nós devemos, que na nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas sim as palavras que promovam a edificação, que dê graça aos que a ouvem. Então, se alguém falar, todos nós podemos falar palavras que promovam graça. Amém? Que promovam edificação. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, o nosso falar deve ser um falar conforme a palavra. Ou seja, palavras que tragam edificação. Aqui não quer dizer assim, Deus falou comigo que você tem que fazer isso. Agora sim, as pessoas colocam a assinatura de Deus na marra, né? Naquilo que elas estão falando. Né? Isso torna qualquer palavra palavra de Deus. Não é isso. Né? Isso é muito comum. Graças a Deus não é comum entre nós. Né? Irmão, Deus me falou isso acerca de você. Ou acerca de mim mesmo. Será? Quando a pessoa fala assim, ela não quer ser contestada, né? Deus que me falou. Nós temos a palavra de Deus objetiva, irmãos, nas nossas mãos. Tudo tem que estar de acordo com a palavra. Amém? Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E se alguém administrar ou se alguém servir, essa aqui a palavra administrar é servir. Se alguém servir, sirva segundo o poder que Deus dá. Aqui, irmãos, é para que não reste nenhuma glória para nós. Nós servimos segundo o poder que Deus dá. Eu administro para o meu irmão aquilo que eu tenho recebido de Deus. Não provém de mim mesmo. Amém? Seja tempo, seja recursos, o que quer que seja trabalho, tudo temos recebido do Senhor. Agindo dessa forma,
Em tudo, Deus será glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém? Amém. Então esse é o objetivo, irmãos, de nós agirmos assim na igreja, para que Deus receba a glória. A finalidade final de tudo é que Deus seja glorificado. Amém? Possamos realmente aplicar essa palavra, agir dessa maneira diante do fim de todas as coisas. Pai Santo, nós pedimos a Tua bênção sobre essa palavra. Que essa palavra ministrada, Senhor, desperte o nosso ânimo para servir conforme nós aprendemos nesta manhã. Servir de ânimo pronto, amar ardentemente uns aos outros, ser sóbrio, vigiar em oração. Ó Deus, administrar uns aos outros o dom conforme temos recebido das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque tudo procede de Ti, para que para Ti mesmo torne louvor e glória, Senhor. Pedimos, ajuda-nos a sermos fiéis e correspondermos a essa palavra com toda a diligência, para a glória do Senhor. Amém.